Inclusive, esta igreja, ele construiu ela, literalmente, construiu. Na época, o pastor que estava, era o pastor Jairo, lá na década de 90, lá eu ainda era uma criança, eles construíram essa igreja, literalmente. O pai trabalhou lá todo dia, levantando as paredes. Pois bem, meus amigos, hoje sexta-feira, e como nós começamos a semana falando do caso do setor 28, né, de Diadema, nós vamos encerrar a semana também, só que dessa vez trazendo o filho do pastor. Até me marcaram em alguns comentários e me enviaram links. Inclusive eu recebi alguns até no e-mail, onde ele conta o que fizeram com o pai dele. E veio outros e-mails também a respeito desse assunto. Inclusive um que me chamou a atenção, vou estar mostrando mais para o final do vídeo, aonde veio fotos, imagens, aonde no final diz: estão tentando nos silenciar por causa do tamanho da sujeira, porque se tudo vier à tona, a sede pode não suportar as consequências. E a sede aqui é a sede de Belém, São Paulo. E o que você vai ver no vídeo de hoje não é boatos, é relato de quem estava lá. Inclusive, filho do próprio pastor Ismael. Por isso eu peço seu like, seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo também. Desejo a todos um ótimo final de semana e bora pro vídeo de hoje, meus amigos. Pelo que eu entendi, o pastor Ismael Ventura tem 2 filhos, e um dos filhos é aquele que aparece nas imagens, naquele tumulto todo ali, e um outro é um tal de Abimael Ventura, e ele esteve participando de um podcast que você pode encontrar no YouTube, né, um podcast chamado Diadcast. E te aconselho você, né, assistir esse vídeo na íntegra lá no próprio canal Diadcast. Mas eu vou largar um corte aqui para você entender as palavras do próprio filho de quem estava no meio daquele conflito todo que nós mostramos aqui no início da semana. Essa semana, o seu pai, pastor Ismael Ventura, viralizou na internet com um vídeo dando uma explicação sobre uma situação que ele vivenciou. O que aconteceu? Por que chegou ao ponto dele precisar comentar sobre isso? Ele precisava gravar um vídeo. Eu vi que o Instagram dele só tinha esse vídeo. Então, o que aconteceu? O meu pai, ele não é das redes, né? Ele não produz vídeo, nada. Ele é um senhor de 64 anos. Vindo lá do Paraná, se estabeleceu, mora na mesma casa até hoje e servia na mesma igreja esses anos todos. 46 anos ele servia lá nessa igreja. E, obviamente, como você tem muito tempo numa igreja, muito tempo de idade, você tem um título pastoral, parece que isso pode não acontecer com você. Mas a gente envolve seres humanos e hierarquias dentro de sistemas religiosos. Então, um pastor que está debaixo de uma organização CNPJ, ele está sujeito à hierarquia. Então, ele tem alguém acima dele. Independente de que não é a mesma coisa que um pastor que tem uma igreja sozinho. Tem sistemas que têm hierarquias. Sim. E alguns seres humanos que assumem essas posições, nessas hierarquias, têm atitudes erradas. Então, o problema não é a instituição em si, ou a igreja em si, mas são seres humanos que estão naquele sistema que, uma hora ou outra, perdem a mão, passam dos limites. Então, meu pai, depois de 46 anos, pastoreando na mesma igreja ali, debaixo daquela instituição, ele passou por uma situação de algumas acusações que ele não havia feito. E aí, isso gerou nele uma indignação, porque foram 46 anos ali, servindo ali, e dizendo que você está com desvio de conduta, dizendo que você está desviando recursos para outros fins, que não eram os fins desejados. Só que ele parou naquele momento e ele disse: não, são 46 anos aqui fazendo isso. E se eu, por algum momento, desviei um dinheiro para outra função, qual foi essa função? Você está dizendo que eu desviei dinheiro, mas para onde? Para o meu bolso? Moro na mesma casa há 45 anos, dirijo um Corsa 2012. Tem uma Kombi que está há 8 anos com um motor fundido em casa e não tenho dinheiro para arrumar. Não eu não estou fazendo isso. E no mínimo essa Kombi foi usada para a própria instituição, né? Com certeza deve ter sido usada. Estou fazendo isso. E aí as pessoas disseram para ele: não, então tá bom, abafa esse caso e você fica em paz. A gente esquece esse assunto. Só que como que você acusa a honra de alguém e quer que a pessoa assim, só se cala e segue a vida? Porque, obviamente, se você for expor esse problema, você vai expor a instituição. E aí, o meu pai, ele não... Aí vem o texto: não escandalizeis a obra do Senhor. Ai daquele que por vier o escândalo.
Geralmente é assim. Eles acusam. Eu sei o que esse cara aqui tá sentindo, eu sei o que esse cara está passando, como filho. Porque sou filho de pastor, meu pai foi pastor presidente, 46 anos presidiu igreja no estado de Santa Catarina. Eu fui pastor 10 anos. Eu sei exatamente o que esse cara está falando. Só que no caso aqui eles não perceberam, ou talvez perceberam já, que quando isso acontece de vir uma acusação da liderança maior e não consegue provar nada, o único objetivo em cima disso é porque o pai já está passando dos limites com a idade. O pastor já não está servindo mais para o sistema. Porque corre o risco de ficar doente, a igreja ter que se arcar com as consequências, o ministério no geral, né? A convenção em si. Então já é problema de uma certa idade para frente. E eles talvez não entenderam que essa é a jogada do sistema. Você não serve mais para o sistema. Aí eles inventam um monte de problemas. E quando não consegue, te acusam de coisas para enfraquecer a sua imagem que você construiu diante da igreja. Porque daí acaba um e o outro acreditando porque o fulano, que é o líder maior, está, né? Enfim, surgiu o assunto. No final das contas, tudo com um só objetivo, te afastar do contexto. Porque tem outro na fila esperando a vaga ser liberada. Entenderam? Isso não é só na AD Belém não, meus amigos. É em qualquer Assembleia de Deus, é assim que funciona. Ele não, dessa vez, depois de 45 anos, que não foi a primeira vez que acusaram ele disso. Meu pai, um certo tempo, construiu uma igreja. Construiu mesmo, chegou lá o terreno, era só o terreno. Ele sendo pedreiro, foi lá, trabalhou, capinou lá o lote, começou a construir, colocou os tijolos lá, tudo. E no meio dessa construção, alguém chegou e disse também, parece que tem muito recurso aqui. Para onde que tá indo esse recurso? E aí ele ficou calado. Falou, não, tô construindo, olha aqui, tá aqui, o recurso tá no tijolo. Porque automaticamente, se você tem uma instituição e você vive de doações de pessoas, se você começa a construir algo para essa instituição, mas essa construção tira o dinheiro de algum lugar, porque se eu compro um tijolo, eu não dou uma oferta, entende? Então, se eu compro um saco de cimento, o dinheiro do saco de cimento não entra no relatório, porque foi para um saco de cimento. E algumas pessoas olham e dizem, espera aí. Na verdade, cara, muitas igrejas usam o livro ouro, né, que eles falam, que é o livro de doações. Às vezes o cara não quer dar dinheiro, ele dá o material de construção. Eu construí igrejas na Assembleia de Deus e eu trabalhava assim. Você recebe a doação e vai para um outro caderno, anotações de doações. Só que a sede, ela inclui como que se fosse valores que entrou. E ela quer esse valor, entendeu? Mas a maioria das vezes não foi dado valor para comprar um saco de cimento. Foi o caminhão do material de construção que entregou o próprio saco de cimento como oferta. Aí a construção começa a aparecer e o zoiudo lá da alta cúpula quer a grana, tá entrando grana. Não é para construir, não é para melhorar a igreja local aí, não queremos melhoria, queremos a grana. É assim, é tudo por dinheiro. O que ele está falando aqui é exatamente isso, cara. Tá construindo, tá bom, mas não pode faltar aqui o recurso. Então o problema é esse, é você estar construindo algo para alguém, que é o dono, e esse dono chega em você e diz assim, ó, você me dava 100 por mês. Por que você me deu 20? É porque eu gastei 80 na sua casa. Ele diz, tá, mas eu não mandei você gastar 80 na minha casa. E se você gastar 80 na minha casa, você tem que dar 100 para mim do mesmo jeito. Porque eu quero o dinheiro, eu não quero a sua casa. Eu não quero que você arrume a minha casa. Não, mas as pessoas estão aqui. Tava chovendo na nossa cabeça. Elas querem estar num lugar melhor. Elas estão aqui e elas dão 100. E elas disseram, não dá para usar 80 para colocar um teto na nossa cabeça? E aí você usou 80 para colocar o teto na cabeça delas. Sendo que não era isso que eu queria o 100 aqui. E foi isso que aconteceu com meu pai. Ele não aceitou. E por que eu fui fazer aquele vídeo com meu pai? Porque ele decidiu sair. Eu vou sair, não aguento mais isso. Foram 45 anos aqui, mas eu não aguento mais. Eu vou embora. E quando ele decidiu ir embora, teve o culto da despedida. E foi assim, meu pai ele teve essa conversa numa quarta. Na quinta-feira, ele já tinha que se despedir, porque ele falou, não aguento mais ficar. Eu não consigo mais ser humilhado assim. E aí ele foi para essa igreja para se despedir. Para falar para os irmãos, eu não vou ficar mais, não aguento mais, estou indo embora. E aí, quando ele estava se despediu, a reunião ali acabou. Algumas pessoas que estavam naquele ambiente haviam contribuído para falar essa questão que ele sofreu. E houve um tumulto. Filmaram, e aí o vídeo saiu do controle. Um homem aí que tem um YouTube famoso que fala sobre problemas religiosos postou esse vídeo. E o que era esse vídeo? Esse vídeo era uma igreja
e o meu irmão estava num tumulto com a outra pessoa, que a gente até o momento acreditava e acredita, a gente não tem mais provas, né? De que essa pessoa participou de tudo aquilo para tirar o meu pai. O meu irmão, ele é explosivo. Então, muita gente na internet, ela só vê o retrato daquele momento. Então, eu comentei lá no vídeo desse homem o seguinte: vocês estão julgando meu irmão por ele ter se envolvido nesse tumulto, mas vocês só viram... O comentário, inclusive, se eu não me engano, eu fixei ele no vídeo que a gente postou aqui no YouTube, né? O primeiro vídeo a respeito desse assunto está fixado lá. Vocês só viram o vídeo do tumulto. Vocês não viram o vídeo da traição. Vocês não viram o vídeo da forma que foi tratado ali para tentar incriminar alguém que não tem crime. Vocês não viram o vídeo das pessoas que estavam... No caso, se não viram o vídeo, esses vídeos existem, né? Seria interessante divulgar. Mas eu acredito que ele está se referindo a imagens. Talvez não foi gravado essas imagens. Porque nessas alturas eu acredito que se tivesse já teriam, né? Expostos também na internet. Que estavam envolvidos nessa trama, enquanto meu pai falava no microfone dizendo estou indo embora, rindo e debochando. Vocês não viram o vídeo das pessoas que armaram a trama abraçando meu pai e dizendo, vai com Deus, Deus te acompanhe. O meu irmão, ele não aguentou ver aquelas pessoas rindo e depois abraçando meu pai como se nada tivesse acontecido. Eu sou calmo. Eu talvez faria a mesma coisa que o irmão dele fez. Porque, cara, não dá. O sistema é cruel. E eles não estão nem um pouco preocupados, cara, com o seu lado, com o que você fez. Não, para eles não tem mais valor, porque o objetivo é tirar você da jogada, do caminho e colocar outro, que já está na fila esperando. Sou calmo. Meu irmão é explosivo. E eu fiquei lá de olho tentando assim, talvez ele não se controle. Só que eu fiquei distante dele e ele se aproximou da pessoa e vazou o vídeo do tumulto. Quando vazou o vídeo deste tumulto, eu falei, pai, a gente não pode deixar que só esse tumulto vaze. A gente precisa contar, a gente precisa falar que o senhor está sofrendo uma injustiça. Falei, a gente não sabe qual vai ser a repercussão da internet. E foi gigante. Eu falei, a gente não sabe se as pessoas vão acreditar no senhor, a gente não sabe. Como isso já aconteceu várias vezes com outras pessoas e talvez elas não tiveram a coragem de falar, não tiveram a coragem de expor, de pôr o rosto e falar, eu falei, pai, a gente precisa fazer. E foi um vídeo gravado assim. Eu fui onde meu pai estava, inclusive meu pai estava numa reunião de pastores, porque ele tinha sentido muita indignação pelo que aconteceu, ele falou, não vou ficar em casa. Um pastor falou assim, eu tô fazendo uma reunião com pastores, só conversa com vários pastores. Meu pai foi lá, sentar, ouvir alguma coisa, e aí, quando ele estava lá gravando, eu fui lá, falei, pai, o senhor tá aí, né? Gravando não, né? O senhor tá aí, mas eu preciso gravar um vídeo com o senhor. Curto. Só para o senhor dizer o porquê que o senhor saiu. Por quê? Não contaram. Só disseram assim, Ismael não faz parte mais desse meio nosso aqui, dessa nossa religião, dessa nossa igreja, e a gente vai colocar outro no lugar dele e vida segue. Como assim? E o que aconteceu? O que aconteceu que ninguém viu? Precisa falar. Eu falei, pai, se o senhor não falar, a gente não sei o que pode acontecer. Porque essas coisas acontecem sempre em ambientes velados, sem celular, sem gravação, sem testemunhas. Então era meu pai numa sala com mais 4 pessoas. Só que essas 4 pessoas estavam com a mesma ideia. Então era meu pai sozinho. E é exatamente por isso que o nosso canal existe. Tem muita gente que confunde o nosso trabalho aqui, que a gente quer perseguir todos os pastores, todos os obreiros. Se você pegar o primeiro vídeo do meu canal e assistir, né, todas as postagens que eu fiz aqui, quem acompanha sabe o que eu estou falando. Mas ele aqui, pelo jeito, não entendeu, talvez entenda agora. O nosso propósito sempre foi ser a boca daqueles que não têm voz, dar voz aos que não têm voz. E não destruir igreja conforme a narrativa das lideranças da alta cúpula. Por quê? Porque eu fui vítima desse sistema, meu pai foi vítima desse sistema. Então seria uma incoerência minha, e muitos também não sabem, que eu fui pastor 10 anos do sistema.
sou filho de um pastor, nasci no fundo de uma igreja. Então o nosso papel aqui é potencializar a voz daqueles que são massacrados pelo sistema. E quando alguém até fala, o cara barbudo, famoso lá, que colocou o nosso conteúdo no ar, às vezes eu até fico pensando, mas será que os caras não entenderam que eu estou do lado deles? Existe uma diferença? Lógico que existe. Eu não acredito numa mudança do sistema. Eu não acredito que as coisas vão melhorar aí dentro. E é por isso que às vezes eu pego pesado aqui, muitas vezes nas minhas falas, meio que generalizando. Mas isso atrapalha, Zay. Talvez atrapalhe, mas o objetivo nosso aqui é potencializar a voz daqueles que sofrem. Por quê? Porque entendi que dentro do sistema eles usam aqueles que têm um chamado, que estão ali por amor à obra mesmo, mas no final das contas, meus amigos, o cara só quer usar o teu potencial, o teu talento, a tua própria profissão, barata muitas vezes, de graça. E quando você não servir mais, você é jogado pro escanteio e entra outro na fila. É assim o sistema, cara. Sempre falei isso aqui nos meus vídeos. Eu não estou dando a cara a tapa aqui todo esse tempo porque eu quero ver... Cara, a igreja, esse sistema não vai ter mudança e não vai ter jeito. É aquilo que eu falo nos meus vídeos. É quase que o nosso trabalho é enxugar gelo. Mas no meio disso tudo, eu consigo entender que às vezes eu dou força e dou um desabafo quando eu trago um assunto de alguém que está sendo massacrado pelo sistema. Há o exemplo, né, dessa família aqui. Porque eles precisam muito disso. É um trauma, é uma cisão, é uma coisa é terrível. E sabe quando você bate o rosto numa parede, só que correndo, sem esperar que tinha uma parede ali? Foi o que aconteceu com eles. Ou seja, eles foram, de repente, eles receberam um golpe que eles nunca imaginavam que iriam receber. Nunca imaginou que aquela igreja, inclusive esta igreja, ele construiu ela, literalmente, construiu. Na época, o pastor que estava, era o pastor Jairo, lá na década de 90, lá eu ainda era uma criança, eles construíram essa igreja, literalmente. O pai trabalhou lá todo dia, levantando as paredes, e pintando, colocando telhado. E quando ele terminou a construção, passaram-se os anos, alguém disse, você não entra mais aqui, né? Porque a situação aconteceu, você segue o seu caminho. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Assim, eu acho que, vou até falar olhando para a câmera, porque é para o seu pai assistir depois. Acho que o legado dele está mais do que provado com o número de mensagens que ele recebeu naquele vídeo. Até onde eu tinha visto, tinha mais de 930 comentários e eu fui passando, tentando ver e não vi nenhum comentário negativo, né? Eu queria, de verdade, dizer que nós nos solidarizamos com você, com a sua família, com a família Ventura, e dizer que a gente está totalmente à disposição do seu pai, se um dia ele quiser falar, ele quiser vir aqui contar a história dele, como pastor, como morador de Diadema, como um paranaense que se alojou aqui em nossa cidade. Eu queria te agradecer de verdade por vir aqui contar pra gente a sua história e a história da sua família. É um momento difícil para a família, mas eu queria agradecer de coração por você vir aqui e se abrir aqui com a gente. Exatamente. Né? Porque é o que você falou, é um trauma aí, né? Acho que o Reginaldo... Infelizmente, meus amigos, no meu ponto de vista, é mais uma família daquelas que foi usada pelo sistema e chegou a hora de ser descartada. Eu quero encerrar o vídeo até lendo o que eu recebi aqui, que diz o seguinte: não divulgue o meu nome, por favor. Nesta foto estão aqueles que agiram às escondidas, fazendo tudo por baixo dos panos. Na segunda imagem, aparece sorrindo no culto de posse, como se nada tivesse acontecido. Na terceira foto, mostra onde estavam os policiais, que é o vídeo anterior que a gente largou ontem, se eu não me engano, aonde, né, chegou informações que teve policiais presentes. Policiais, entre aspas, né, dentro da igreja. Se é que realmente eram policiais. No dia, permaneci por perto e pude ouvir que tinha no celular fotos da família do pastor Ismael. Por que essas fotos, né? Fica perguntas. Além de imagens de vários irmãos do Inamara, setor 28. Justamente aqueles que foram defendê-lo e também a seu filho.
não foi um culto, foi uma mensagem. Ou seja, estavam registrando as pessoas que eram contra ou que são contra o que aconteceu, né? Os que ficaram ao lado do pastor Ismael. E esses com certeza vão sofrer represália aí daqui para frente, né? Se alguma providência não for tomada. Eu espero que a de Belém, a liderança, né, já tenha intervido nessa situação, porque, meu amigo, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo nesse setor. Mas também acredito que não vão fazer nada, vão deixar tudo do jeito que está. O líder do setor de Diadema, o líder geral, né, no caso, tem as costas quentes, vai continuar do jeito que está e assim por diante. Afinal, o que interessa é a bufunfa ao final do mês. Não foi um culto, foi uma mensagem. Essa atitude foi uma forma de intimidação, uma tentativa clara de ameaçar e colocar a igreja no seu devido lugar, buscando calar as pessoas. Quem estivesse na lista era observado de perto. Qualquer movimento parecia ser motivo para perseguição. Estão tentando nos silenciar por causa do tamanho da sujeira, porque se tudo vier à tona, a sede pode não suportar as consequências. Ou seja, tem muita coisa nos bastidores que, pelo visto, o povo não está a par. E digo para você, para encerrar o vídeo aqui, cara, quando os membros da igreja começam a ser monitorados por defender um líder e a sua família, no caso, o que está em jogo aí é tudo menos fé, cara. Não tem nada a ver com fé, tem a ver com controle, conforme eu já falei no vídeo anterior. E se há uma necessidade tão grande assim de silenciar os próprios fiéis, os próprios membros, é porque tem coisas grandes aí que pode vir à tona e eles não vão ter condições de conter, ou seja, não consegue controlar. E isso causa um desespero, principalmente para quem tem o rabo preso. E nós estamos aqui justamente para ser a voz desse povo que ainda acredita que nesse meio exista alguma solução, alguma esperança, né? Nós estamos aqui com a responsabilidade de levantar esse tapete e trazer luz a essa sujeira. Por isso eu peço o seu like, seu comentário aí no vídeo, que é importante para nós, se você concorda comigo ou não. Se inscreva no canal se você não é inscrito, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e desejo a todos um ótimo final de semana.